Neste vídeo, você irá se emocionar com 100 grandes atores brasileiros que, infelizmente, morreram muito jovens, no auge do sucesso, e deixaram muita saudade nas telinhas. Se inscreva e comente qual dos artistas que partiram cedo demais você mais gostava. O humorista Zacarias, que era Mauro Gonçalves, faleceu no dia 18 de março de 1990, aos 56 anos, de insuficiência respiratória. A jovem atriz Mabel Calzolari faleceu em junho de 2021, com apenas 21 anos, após lutar contra aracnoidite torácica raríssima. O também ator Kaique Ferreira, infelizmente, nos deixou em 12 de janeiro de 1994. Aos 39 anos, ele foi vítima de complicações da AIDS. Já a cantora Maísa, um ícone do nosso país, também faleceu em janeiro, mas no ano de 1977. A causa foi um acidente de carro na Ponte Rio-Niterói, quando ela tinha 40 anos. Em 9 de junho de 2019, Rafael Miguel e seus pais foram tragicamente mortos pelo pai de sua namorada. Na época, ele tinha apenas 22 anos. Paulo Nigri estava com 33 anos quando o vírus da AIDS lhe provocou uma insuficiência respiratória em outubro de 1995, da qual nunca se recuperou e foi vitimado. Arthur Singer era um artista de São Paulo que ficou conhecido por sua participação no reality show Canta Comigo Tim e em musicais. Ele faleceu em abril de 2023 após ser vítima de um AVC com apenas 13 anos. A saudosa Flora Diegues era uma atriz e roteirista cheia de vida. Com 34 anos, ela perdeu a batalha contra um câncer cerebral que já prejudicava há 3 anos. Ela nos deixou em 2 de junho de 2019. Outra grande perda dos anos 90 foi o ator Luiz Maçãs, que com 33 anos interrompeu uma bela carreira e vida devido à depressão. Infelizmente, ele tirou a própria vida em 27 de julho de 1996. Denner Pacheco teve uma partida precoce aos 26 anos. Ele nos deixou em março de 2010 ao perder a luta contra um câncer que se alastrava pelo estômago e pulmões do ator. A perda do ator João Alberto Pinheiro é lembrada até hoje. Ele, que já sofria com complicações da AIDS, faleceu em 9 de janeiro de 1992 por causa de um câncer que acabou agravado por pneumonia. Na época, ele tinha 31 anos. Kaique Luna era conhecido principalmente por sua participação no Zorra Total. Aos 42 anos, ele acabou sendo vencido por um grave linfoma não-Hodgkin. Assim, veio a óbito em outubro de 2021. Em meio às gravações do Velho Chico, Domingos Montanher, infelizmente, se afogou no Rio São Francisco. Naquele fadídico 15 de setembro de 2016, ele tinha 54 anos. Na época, Thales Panchacon era um ator mais conhecido por seus trabalhos no teatro, mas ele também ficou marcado ao atuar ao lado de Fernanda Torres no filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986. Em outubro de 1997, o artista de 40 anos partiu devido à AIDS. Chris Pitt foi outra perda lamentável. A atriz, também conhecida como Christiane Ted, estrela de A Viagem, sofreu um infarto em 20 de outubro de 1995 e faleceu com apenas 24 anos. O ator Douglas Barcelos era um promissor artista, estava no auge dos 33 anos, mas infelizmente se afogou no litoral de Portugal e foi encontrado em uma praia em dezembro de 2008. Patrícia Araújo era uma atriz e modelo de 37 anos que, em 6 de julho de 2019, partiu repentinamente. Patrícia sofria de depressão e estava internada há mais de uma semana, mas a causa da morte não foi confirmada. Já Luiz Armando Queiroz foi um ator brasileiro de destaque em novelas e minisséries. Em maio de 1999, um câncer de gânglios linfáticos levou Luiz aos 54 anos. Na natação e atuação, Rômulo Arantes era nota 10. O pai do também ator Rômulo Neto partiu em 10 de junho de 2000
aos 42 anos, devido a um infeliz acidente de ultraleve. O humorista Fausto Fante era um parceiro do grupo Hermes e Renato, mas também fez parte da banda Massacration. Em julho de 2014, aos 34 anos, Fausto tirou a própria vida e chocou os fãs. Ricardo Merini, que foi modelo e ator, também foi um talento que se perdeu, mas ainda é muito lembrado. Com 37 anos, Ricardo desapareceu em outubro de 2023, mas logo foi encontrado sem vida. Segundo o G1, o legista informou que ele faleceu em decorrência de traumatismo craniano. Lauro Corona foi uma das grandes revelações dos anos 80. O artista, que tinha 32 anos, faleceu em 20 de julho de 1989 de insuficiência respiratória e infecção generalizada, supostamente devido às complicações da AIDS. Vítima de um infarto do miocárdio em meio a um voo em 4 de agosto de 1991, George Otton partiu com apenas 36 anos. Gerson de Abreu marcou muitas décadas na arte e no entretenimento infantil, mas em julho de 2002 ele foi vítima de um infarto e nos deixou aos 37 anos. O potiguar David Cunha, humorista mais conhecido como Espanta, faleceu em novembro de 2006, aos 49 anos, vítima de um grave acidente de carro. A grande promessa da TV, Daniela Pérez, foi mais uma perda da dramaturgia brasileira. Afinal, ela já era destaque em grandes novelas. Em 28 de dezembro de 92, a atriz de 22 anos faleceu, vítima de um colega de elenco e da esposa dele. Hugo de la Santa esteve em A Próxima Vítima, Romance e Ninho da Serpente. Ele faleceu em março de 1988, com 36 anos, devido à AIDS. O ator Sérgio Mansur, que se chamava Saba Mansur Filho, também nos deixou. O artista faleceu em janeiro de 1974, aos 26 anos, em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Vanderlei Batista ficou famoso por fazer pegadinhas e, infelizmente, faleceu em meio a uma delas. Aos 42 anos, Vanderlei foi vítima de um ataque cardíaco enquanto trabalhava. Ele partiu em 5 de dezembro de 2002. O ator e apresentador de TV Rodolfo Bottino também faz falta. No auge dos 52 anos, em dezembro de 2011, Rodolfo não resistiu a uma embolia pulmonar. Ele também era portador do vírus da AIDS. A atriz Ossara Genaro foi uma das nossas artistas que construíram uma carreira internacional. Infelizmente, a mulher de 48 anos foi vítima de um câncer e acabou falecendo ao lado da família em abril de 2022. Fernando Almeida brilhou por mais de 20 anos em sua carreira como ator. Mas, em 4 de abril de 2004, o jovem de 29 anos foi tragicamente morto na saída de uma festa. O humorista Bussunda também foi uma perda lamentável. Na época, ele era famoso por ser parte relevante do Cacete Planeta, mas acabou vítima de um ataque cardíaco em junho de 2006, aos 43 anos, na Alemanha. Ainda no humor, outro artista inesquecível é Paulo Gustavo. O ator que criou Dona Hermínia faleceu com apenas 42 anos em maio de 2021 devido à Covid-19. Hamilton Fernandes foi o primeiro grande galã das telenovelas, mas lamentavelmente nos deixou em abril de 1968, aos 48 anos, em um acidente de carro. A talentosa Isis Freitas faleceu jovem, com apenas 22 anos, em 12 de novembro de 2023, devido a uma tuberculose. Desirê Vignoli, que esteve na TV dos anos 80 aos 2000, nos deixou em janeiro de 2018 após um infarto fulminante que a levou aos 52 anos. O ator e redator Felipe Pinheiro foi encontrado sem vida em 1º de novembro de 93 aos 33 anos, provavelmente devido a complicações de sua hipertensão. Já em 24 de março de 2020, foi a vez de Mariane Ebert partir após lutar contra o câncer na mama por um longo tempo. Na época,
Ela tinha 51 anos. O também ator Wagner Bello, eternizado pelo Castelo Rá-Tim-Bum, lutava contra o vírus da AIDS, mas não resistiu. Em 12 de agosto de 1994, ele se foi aos 29 anos. Daisy Tenório seguia uma carreira promissora, mas foi vítima de um aneurisma cerebral que a levou em janeiro de 1993, no auge dos seus 34 anos. O atleta e ator Marcelo Ibrahim foi uma perda significativa dos anos 80. Ele tinha apenas 24 anos quando uma pneumonia e sepse o levaram em 2 de julho de 1986. Jacira Silva, uma das primeiras referências negras da TV, foi vítima de uma septicemia e um AVC aos 54 anos, indo a óbito em 17 de janeiro de 1995. Um dos vilões pioneiros na dramaturgia brasileira, Celso Marques, tinha apenas 25 anos quando perdeu a vida em um acidente de carro em setembro de 1968, durante as gravações da novela A Gata de Vison. Já o ator Maneco Bueno faleceu em 24 de outubro de 1981, aos 31 anos. Ele também foi uma das muitas vítimas da AIDS naquela época. Conhecido por Carinha de Anjo, Luiz Carlos Araújo, de 42 anos, foi encontrado sem vida em sua cama em 11 de setembro de 2021. Aos 58 anos, o astro Edgar Franco, infelizmente, faleceu vitimado por um infarto fulminante em maio de 1996. O jovem Osmar de Matos sofreu um acidente de carro em outubro de 1980, aos 22 anos, e nem foi capaz de ver seu personagem em As Três Marias, novela que estreou pouco depois na Globo. Cacilda Becker nos deixou ainda na década de 60. A pioneira de 48 anos teve um derrame e faleceu em 14 de junho de 1969. Sônia Mamed foi uma vedete, atriz de TV e cinema de 53 anos que faleceu vítima de leucemia agravada por uma meningite. Ela partiu em abril de 1990. O ator e humorista Kleber Lopes tinha 39 anos quando faleceu em 7 de março de 2021 após uma parada cardíaca, como consequência da Covid-19. Vítima de uma pancreatite, Irving São Paulo faleceu por falência múltipla dos órgãos em 10 de agosto de 2006, aos 41 anos. A premiada atriz dos anos 60, Aneci Rocha, faleceu tragicamente aos 34 anos, ao cair do fosso do elevador do prédio em que morava, no Rio de Janeiro. Outra artista de grande talento, Glauci Rocha, sofreu um infarto em outubro de 1971 e partiu aos 41 anos. Jeff Machado tinha 44 anos quando desapareceu e foi encontrado sem vida após 4 meses de busca. A tragédia aconteceu no final de janeiro de 2023. O astro Guido Brunini, de 29 anos, nos deixou em 20 de fevereiro de 1995 devido complicações advindas do vírus HIV. Já a musa Thaís de Andrade, que trabalhou em novelas globais, faleceu com 39 anos e em meio a uma luta contra um câncer linfático. Ela partiu em abril de 1996. Oney Casarré foi ator, comediante e mais. Aos 45 anos, em janeiro de 1991, Oney faleceu por problemas cardíacos derivados da tromboangiite obliterante que tinha amputado as suas pernas. Outra perda lamentável foi a de Carlos Augusto Streiser. Quando tinha 46 anos, Carlos foi vítima de complicações respiratórias em decorrência da AIDS e faleceu em fevereiro de 1993. Duda Ribeiro foi outro artista que partiu prematuramente devido a um câncer no fígado em 14 de setembro de 2016, com 54 anos. A atriz Yara Amaral tinha 52 anos quando perdeu a vida na virada de 88 para 89, no dia 31 de dezembro, vítima de um naufrágio onde outras 55 pessoas faleceram. Gabi Costa tinha um grande potencial para atuação, mas em junho de 2019, a jovem de 33 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e nos deixou.
A veterana Márcia de Windsor se tornou uma saudosa atriz que faleceu em 4 de agosto de 1982, aos 47 anos, vítima de um infarto agudo fulminante em um hotel. Paulette fez uma bela história ainda em vida. Porém, infelizmente, o artista de 41 anos faleceu em julho de 1993 por complicações e doenças ligadas à AIDS. Jaime Barcelos trabalhou em muitas áreas artísticas, incluindo na atuação. Vítima de um edema pulmonar, ele se foi na véspera de Natal de 1980, aos 50 anos. Infelizmente, o Chiquinho Brandão também nos deixou ao se envolver em um acidente automobilístico em junho de 1991, com 39 anos, ao voltar de um dia de gravações. O artista Zanoni Ferriti fez parte das primeiras gerações da TV e também perdeu a vida em um fatídico acidente de carro em julho de 1978, aos 32 anos. Tony Ferreira foi de grande valor para a nossa cultura, mas uma insuficiência respiratória derivada da AIDS fez o artista falecer aos 51 anos em outubro de 1994. Ricardo Zambelli, de apenas 34 anos, foi vítima de um acidente motociclístico em 18 de fevereiro de 1985, enquanto estava no ar em Um Sonho a Mais, da Globo. A atriz Ivete Bonfá brilhou no teatro, na TV e no cinema, mas partiu em 30 de março de 1991, aos 51 anos, vitimada por complicações de uma lipoaspiração. Adriana Prieto também aparece aqui, pois em 23 de dezembro de 1974 sofreu um acidente automobilístico e perdeu a vida aos 24 anos. A voz de Selma Reis se calou tragicamente em dezembro de 2015. A cantora e atriz de apenas 55 anos faleceu após perder a luta contra um câncer cerebral. Luiz Carlos Tourinho foi um artista que, aos 43 anos, acabou sendo vítima de um aneurisma cerebral que interrompeu a sua jornada em janeiro de 2008. Em 5 de junho de 1986, Lilian Lemertz, uma grande e experiente atriz, faleceu aos 48 anos devido a um infarte do miocárdio. Fábio Pilar, de 49 anos, estava lutando contra um câncer, mas teve isquemia cerebral e foi a óbito em julho de 2010. A lenda Dina Sfat tinha 50 anos quando faleceu em 20 de março de 1989, após perder a longa luta contra um câncer de mama. O ator Leonardo Machado, de 42 anos, também já travava uma árdua batalha contra o câncer de fígado, mas faleceu em setembro de 2018. A partida da jovem Lara Cavati foi bem triste. A atriz de 15 anos faleceu em 26 de dezembro de 2020, mas a causa da morte não foi divulgada para o público. Em fevereiro de 1990, a musa Isabel Ribeiro, de 48 anos, assim como muitas mulheres guerreiras, foi levada pelo câncer de mama. Leila Lopes, famosa atriz e apresentadora, tinha 50 anos quando, infelizmente, decidiu tirar a própria vida em 3 de dezembro de 2009. A atriz e roteirista Fernanda Young sofreu uma crise asmática fortíssima e, aos 49 anos, faleceu vítima de parada respiratória em agosto de 2019. Antônio Firmino foi um artista que fez de tudo um pouco. Ele sofreu uma morte súbita e foi encontrado já sem vida em 12 de novembro de 2013, aos 34 anos. Jairaldo Fontini faleceu em maio de 2023, aos 41 anos. Também foi vítima de uma morte súbita que pode ter causas diversas, como uma parada cardíaca. Guilherme Caram sofria da síndrome de Machado-Joseph, que o levou a óbito aos 58 anos em 7 de julho de 2016. A perda de Antônio Marcos marcou aquele abril de 1992. O artista se foi aos 46 anos devido à insuficiência hepática. Monique Alves
lutava contra a leucemia e no dia 29 de agosto de 1994, ela já não suportava mais a árdua batalha contra a doença. Assim, faleceu aos 32 anos. O grande ator Jardel Filho, de 55 anos, deu adeus à sua trajetória e planos em fevereiro de 1983, ao ser vítima de um ataque cardíaco. Norton Nascimento, rosto conhecido na Globo, tinha 45 anos quando sofreu uma falência cardíaca por quadro infeccioso pulmonar. Ele partiu em 21 de dezembro de 2007. O ator Leo Rosa, infelizmente, nos deixou em março de 2021. Você se lembra? Ele tinha 37 anos e sofria de um raro câncer nos testículos. Elisa Fernandes não poderia ficar de fora desse tributo. Em 2 de janeiro de 93, a mulher de 42 anos perdeu a sua longa luta contra o câncer de mama. Já a atriz Leila Diniz tinha só 27 anos quando faleceu em junho de 1972 num acidente aéreo ao voltar da Austrália. Jorge Lafon, a eterna Vera Verão, faleceu aos 50 anos em janeiro de 2003, vítima de um infarto fulminante posterior à falência de órgãos. O ator e dublador Alexandre Lipiani perdeu a vida em 24 de maio de 1997, com apenas 32 anos, devido a um acidente automobilístico no Rio de Janeiro. A atriz Márcia Cabrita faleceu em 10 de novembro de 2017, aos 53 anos. Ela tinha sido diagnosticada com câncer no ovário em 2010 e, infelizmente, não resistiu. Sucesso em Tropa de Elite, Caio Junqueira faleceu em janeiro de 2019, aos 42 anos, devido a complicações de um acidente de carro. Cindy Mendes, de 34 anos, faleceu em 8 de janeiro de 2023 por pneumonia agravada por uma parada cardíaca. Ela estava internada, mas não resistiu. Infelizmente, a atriz Cláudia Magno nos deixou em janeiro de 1994, aos 35 anos, como mais uma vítima das complicações provocadas pela AIDS. Já a grande Sandra Brea faleceu em maio dos anos 2000 devido a uma parada respiratória causada pelo câncer de pulmão. Ela estava com 47 anos e também tinha HIV. Quais desses atores que morreram cedo demais você mais sente saudade? Me conte nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos. Fiz um vídeo que ficou muito bom e você vai gostar. Vou colocar aqui na tela para você. Te vejo lá.